eu quero trabalhar esse texto de 1 Coríntios no capítulo 7, porque eu também acredito que a nossa igreja em si não é uma igreja formada onde todos os irmãos aqui tiveram a oportunidade de crescer em um lar cristão. Talvez aqui muitas famílias vieram de um contexto de fragmentação. Homens e mulheres que disseram sim para o casamento sem antes ter a noção do que era essa aliança diante do Senhor, sem entender a ideia de pureza e preservação dessa aliança. Alguns contextos mais desafiadores, onde pessoas que vieram que entraram num casamento já com um filho, né? Começaram uma nova família quando um dos cônjuges já tinha um filho. Contexto onde pessoas se divorciaram e tiveram e contraíram um novo casamento. Contexto de pessoas que se divorciaram e permanecem solteiros ou solteiras. Então, assim, a fé cristã, o cristianismo no Ocidente, não é um conto de fadas. O cristianismo no Ocidente não é aquela coisa bonitinha e perfeita, onde se parece muito mais com uma receita de bolo, onde 1 mais 1 é 2. Não, nós viemos de contexto complexos, difíceis muitas vezes de ser não somente vivenciados, mas até mesmo explicados para outras pessoas. Não é muito diferente da igreja de 1 Coríntios. E para mim, a igreja de 1 Coríntios é interessante, porque nem sempre que uma igreja é inclinada ao pecado, nem sempre quando a igreja é inclinada muitas vezes à devassidão, isso quer dizer que ela tenha um mau pastor ou um fundador ruim, porque a igreja de 1 Coríntios é iniciada pelo apóstolo Paulo. Sim, se você descobrir um outro pastor tão bom quanto o apóstolo Paulo, você me diga, e aquela igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? E vivenciava as dificuldades. No capítulo 1 ao capítulo 4, nós vemos as divisões dentro da igreja, né? E Paulo faz questão de explicar e instruir aqueles irmãos. Do capítulo 5 a 6, ele vai tratar de questões éticas e morais. Um jovem estava se deitando com sua madrasta, irmãos estavam levando casos entre si a júri. Então, assim, a gente percebe que é uma igreja bem difícil. E agora, no capítulo 7, ele vai tratar sobre assuntos matrimoniais e na sua carta vai tratar de aspectos práticos. Na igreja de Coríntios existe uma ideia errada quanto, inclusive, à relação sexual. Era muito comum naquela igreja os cultos as adorações nos templos serem manifestas através do sexo, se valendo da sua sexualidade. Daí então cresce muito nesse contexto a ideia ascética, o ascetismo, onde a relação sexual tem uma conotação de impureza. Uma vez, inclusive, eu tive que tratar um caso de um irmão que não queria, que se abstinha da ceia toda vez que naquele domingo que tinha a ceia, ele se relacionava sexualmente com a sua esposa, ele achava que ele era impuro. E a gente percebe que essas coisas de ascetismo, docetismo e tantas outras heresias que surgem, elas nunca morrem. Elas nunca se apagam, elas se renovam a cada geração, a cada década, a cada século. E se você tem essa ideia errada, você pode hoje corrigir, porque inclusive no começo do capítulo 7, no verso 2, a gente vai perceber o seguinte, Paulo diz assim, na verdade no verso 3, para a gente ganhar mais tempo, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido.
A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser em 3 casos. A não ser por mútuo consentimento, onde há um consentimento entre os dois, ou por algum tempo, também determinado, ou para se dedicarem à oração. Então a gente percebe desde já que isso é bênção do Senhor. O sexo só é pecado quando ele é usufruído fora do contexto do matrimônio e do casamento. Dentro desse contexto, o sexo é bênção e ele não pode ser utilizado apenas para procriação. O Senhor nos concedeu essa dádiva e isso é bênção do Senhor. Amém! Que tristeza, viu, macho? Vocês são da igreja de Coríntios, é? Vocês são ascéticos, é? Vamos lá. E aí a gente chega no que eu quero comentar e compartilhar com vocês. Versículo 10. Eu quero dividir isso aqui em 2 partes. Do verso 10 ao verso 11, falando especificamente para os casados. E casados aqui da perspectiva de que o casal é formado por 2 crentes. E o texto em seguida, do verso 12 ao verso 16, que é o que eu vou ler agora, quando o apóstolo Paulo vai tratar de casamentos mistos, né? No caso, é casamento onde uma pessoa é crente e a outra não. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se a mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se vai salvar a sua mulher? Primeira coisa que a gente precisa resolver no início do versículo 10 é essa frase que Paulo vai dizer assim, ó: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Eu preciso confessar, vocês cortam na internet, tá? Quando eu era jovem, antes do seminário aqui, né, novo convertido, no seio da igreja, eu interpretava esse versículo aqui, ou algumas passagens onde Paulo vai dizer não eu, mas o Senhor, ou não Senhor, mas agora digo por mim mesmo, como se as ideias de Paulo estivessem distintas do Senhor. Mas não é assim. Aqui no verso 10, quando Paulo diz assim, ordeno não eu, mas o Senhor, é porque Paulo está lançando mão da fala de Jesus em Marcos capítulo 10, verso 9 em diante, em Mateus capítulo 19, e também porque essa é a palavra do Senhor, descrita em Malaquias capítulo 2, 14 e 16, quando Deus diz, eu odeio o divórcio. Então Paulo começa essa instrução dizendo assim, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com o seu marido. Por que eu divido o verso 10 e o verso 11 em relação ao 12 e ao 16? Porque o verso 10 e 11 está se tratando de pessoas que são crentes. Quando a gente olha para a cultura judaica, existia essa ideia consistente sobre o casamento, sobre a aliança, e era perceptível.
os jovens, as crianças eram instruídos desde a sua infância que o casamento era algo indissolúvel. Por isso que Paulo faz questão de fazer esse reforço para casais que já conheciam o Senhor. Só que nós devemos lembrar que, inclusive, quando a gente faz a leitura do texto de Mateus 19, nós percebemos uma ênfase em relação ao texto de Marcos, porque Mateus escreve especificamente para judeus e Marcos escreve especificamente para gentios. E quando Paulo está respondendo, ele está respondendo a uma igreja de gentios. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, estavam recebendo a fé em Jesus Cristo e estavam em dúvidas porque estavam sendo atacadas por essas ideias ascéticas. E além disso, existia um fervor muito grande daqueles irmãos que estavam aderindo, sendo tomados pelo Espírito Santo. O que é que eles pensavam? Para mim poder pregar mais, para mim poder me deslocar, lembrem-se que também nós estamos falando de um contexto de perseguição, então você pregar em meio a perseguição com uma família, com filhos pequenos, é mais complexo do que você estar sozinho, onde você pode se deslocar com mais facilidade. Então alguns irmãos estavam com esse questionamento: Paulo, eu posso me divorciar para eu pregar mais, para eu poder viver melhor para o Senhor? Paulo diz assim, não pode fazer isso. Não se separe. Os irmãos que estiverem, vocês não precisam ficarem angustiados, tá? Os irmãos que vêm desse contexto, o texto vai prosseguir aqui e a gente vai ver que existe algumas ressalvas. Então ele diz assim, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: se você, por motivo qualquer, que é muito comum, eu sempre tenho em mente assim, eu já vi muita coisa no ministério pastoral, mas aí eu prego para mim mesmo assim, mas tem calma, que ainda vem mais coisas pela frente. E dentre tantas coisas que eu já vi, eu já tive que estar em um contexto onde a pessoa transmitia a ideia, um dos cônjuges transmitia a ideia de que queria permanecer no casamento, que queria ajudar o outro, mas quando na verdade isso era só fachada, isso era só fingimento, para mostrar santidade, para mostrar submissão à palavra de Deus, ou coisas desse tipo. E dentre os exemplos era o seguinte, assim, olha, eu quero paz no meu casamento. Vamos citar o exemplo aqui do marido, né? Não, pastor, eu quero paz no meu casamento, eu amo muito a minha esposa. Assim, quando eu estou em casa, eu sou rude, eu sou intransigente, eu não sou nada flexível e eu, em alguns momentos, fico flertando com outras mulheres. Mas eu quero o bem da minha família e da minha esposa. E o contrário também, quando a mulher diz, não, pastor, eu quero o bem do meu esposo, assim, eu só boto ele para dormir no sofá assim, durante 25 dias, 30 dias, mas assim, eu amo meu esposo e eu quero o bem dele. Você precisa ter cuidado. Porque nessa aparência de piedade, nessa aparência de querer o melhor para o seu cônjuge, na verdade você está conduzindo o seu matrimônio ao náufrago, ao fracasso, com essa justificativa. E no exemplo que eu citei inicialmente, sobre que a gente vê muitas coisas, eu lembro que nesse exemplo foi até o final e culminou realmente no divórcio, porque o divórcio estava ali escancarado. É óbvio que a gente só percebe depois, né? Quando os anos se passam, já havia o desejo do divórcio. E aí o que estava se fazendo era apenas empurrando com a barriga, com essa aparência de piedade.
Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o que Paulo vai dizer no verso 11 é: mas se ela se separar, que não se case de novo. Ok, é um motivo esdrúxulo, é um motivo assim, nada a ver. Não, eu estou separando, pastor, porque ele coloca a toalha em cima da cama, que eu já disse para ele para lavar as louças e ele não lava, e por isso eu estou me divorciando dele. Eu já falei isso, aquilo, outro, e ele não faz. Isso é um motivo aleatório, mas se você opta por casar, o texto diz: não se case novamente. Ou você deve reconciliar-se com seu marido. E que o marido não se divorcie da esposa. Então vocês, todos vocês que estão aqui nessa noite, que estão casados, o Senhor ordena que vocês mantenham-se casados. Tem um exemplo que um pastor conta, que é engraçado. Ele diz que inclusive vai ser base e introdução para a nossa próxima parte. Ele disse que um dia um irmão chegou para ele e disse assim: pastor, eu confessei a fé cristã, que é muito parecido com esse contexto dos Coríntios, mas a minha esposa não. E aí tem uma irmã na igreja que ela já profetizou diversas vezes assim: olha, o Senhor está preparando uma mulher cristã para ti, ou coisas desse tipo. E aí ele disse assim: pastor, o que é que eu devo fazer? Aí o pastor disse assim: rapaz, você crê no Espírito Santo? Cara, creio. Você crê que o Espírito Santo se contradiz? Aí ele assim: não creio não. Pois a palavra de Deus diz que você não deve se separar da sua esposa, não. Inclusive, pode ser que essa mulher que está dizendo que Deus está preparando uma varoa para você, pode ser ela mesma, né? Que queira contrair o relacionamento com você. Porque o que Deus diz é: não se separem. Deus odeia o divórcio. E é por isso, todas as vezes que eu sou chamado, todas as vezes que eu sou solicitado nessa circunstância, eu nunca opto pelo divórcio. E aí, a não ser por causa de uma coisa específica: agressão. Porque aqui está em jogo agora a vida, a integridade física da pessoa. É óbvio que esses contextos acontecem muito mais onde maridos têm essa inclinação de agredir a esposa, mas também a gente vive num mundo tão maluco, né? Que hoje em dia mulheres já fazem isso também. Então, assim, se há agressão, se há perigo de agressão, então a fim de preservar a integridade de um dos cônjuges, é melhor que se divorcie. Tá? Agora, a Confissão de Westminster, ela traz dois casos específicos. Ela diz que a margem para divorciar-se, e aí no caso especificamente para recasamento, quando há abandono, quando um dos cônjuges é abandonado pelo outro, né? Ou em caso de adultério. Então, quando há adultério ou quando há abandono, então aí fica aí firmado que essa pessoa está livre daquela aliança. Paulo diz o seguinte no verso 12: aos outros digo eu, não, Senhor. Parece que existe uma divergência do que foi dito no verso 10. Só que a gente precisa lembrar que Paulo tem autoridade apostólica. Jesus não citou esse tema porque não era comum aos judeus. Porque não se tratava de casamentos mistos lá no contexto judaico. Mas em uma igreja gentílica, então esses contextos poderiam ser aflorados, poderia acontecer. Então quando Paulo diz eu não, Senhor, não quer dizer que o seu ensino é contrário à palavra de Deus, ou que Paulo está dizendo de si mesmo. É provável que o próprio irmão tenha recebido uma revelação direta para descrever isso, uma vez que isso é um texto inserido na palavra de Deus, inerrante, infalível. Então o ensino de Paulo não é divergente do
do ensino do Senhor. Mas isso é um contexto imediato, onde agora existe essa realidade, onde casais que não conheciam a Cristo, um deles abraçava a fé cristã. Então Paulo diz o seguinte: se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Então, se você estar nesse contexto e o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa não o proíbe de partilhar da fé cristã, de continuar amando ao Senhor, servindo ao Senhor, caminhando com o Senhor, Paulo diz, não se divorcie dele, permaneça. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concordar em viver com ela, não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Aqui é a problemática no verso 14, no verso 13 e 14. Porque qualquer pessoa pode pegar esse texto e dizer assim, então peraí, deixa eu ver aqui. O marido descrente se torna santo porque é casado com uma pessoa crente? Não. Não é isso. Não é isso. Agora, o relacionamento sexual, a vida a dois dividida, não é um ato de impureza só porque você está casado com alguém descrente. Esse é o ponto. Porque a impureza do não crente está relacionada à sua vida de devassidão, os seus maus intentos contra o Senhor, por ser ele propriamente um descrente. Então, não é que o marido vai ser santo, porque afinal, nenhum de nós pode santificar ao outro. Se nem os sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento era suficiente para remir todo aquele povo, tanto mais eu acreditar que eu, na minha santidade, na minha vida com o Senhor, na minha consagração, eu vou santificar o meu cônjuge. Isso só pode acontecer com uma ação miraculosa do Espírito Santo em nosso ser, em nosso interior. O que nos traz aqui, o que nos faz estar reunidos aqui nessa noite, é tão somente a graça misericordiosa, benevolente do Senhor em nos conduzir aqui através do seu Espírito Santo, em retirar as escamas dos nossos olhos. E pastor, isso é só para os casados? Não, isso é para os solteiros também. Refinem aí aquilo que você anela ter em termos de matrimônio. Porque você precisa refinar na verdade, ser prudente nas suas escolhas. É algo que eu sempre faço questão de proteger os solteiros, não porque eu seja bonzinho, mas porque eu achava chato pra caramba esse negócio. Tava aqui, já na igreja, com 24, 25 anos, o pessoal falava, mano, deixa eu namorar com a fulana de tal, mano. Não sei o que, mano. Tem a mina lá, mano. Não sei o que. Ô frescura medonha, mano. Ô besteira, mano. Então, assim, vocês não precisam ficar perseguindo os solteiros. Porque estar casado é um dom de Deus, tá? Estar casado é um dom de Deus. Amém aos casados? Mas estar solteiro também. Estar solteiro também é um dom de Deus, de tal modo que você não se mantém casado porque você é bom e você tem, o traquejo, você é muito bom em conduzir o matrimônio ou coisas desse tipo. Quem é casado aqui sabe dos desafios, das dificuldades que é estar casado. E então estar solteiro também é um dom, porque também quem já esteve solteiro também sabe das dificuldades, de tal modo que o casamento, por mais que seja aquilo que Deus instituiu, não é a única maneira de se viver
para o Senhor, tá? Não é a única maneira. O solteiro não é alguém de moleta na fé cristã. O solteiro não é alguém que é inferior. Agora, é muito importante que os solteiros tenham muita sabedoria e cuidado quando for tratar das coisas de casado, uma vez que lhe falta muitas vezes um pouco de tato, de experiência. E aí eu posso falar por mim também. Porque quando eu era solteiro e que eu li a palavra de Deus, eu me sentia assim a maior autoridade para falar sobre casais e casados. E tudo bem, a palavra de Deus nos dá direção e orientação para isso. Mas existe uma coisa entre a teoria e a prática, e é um lastro gigantesco. Nós não estamos isentos de instruir, mas nós precisamos ter muito cuidado com a presunção, com o orgulho, com a jactância em relação aos nossos ensinos, uma vez que existe um lastro entre a teoria e a prática. Agora mesmo, o exemplo que eu citei no início. Uma coisa é você ficar sabendo que uma pessoa distante perdeu um filho ali na sua primeira infância. Quando você é solteiro, você sente a dor ali, é constrangedor também. Mas quando você é pai, você pensa assim, poderia ser eu. Poderia ser eu com o meu filho. E parece que a angústia, a dor, ela se intensifica. Então, quando os solteiros forem escolham bem, sejam prudentes. Estava conversando na semana passada com um irmão de uma outra igreja, e ele disse assim, ele disse de forma bem bruta assim, né? As minhas coisas, eu não compartilho com ninguém. Eu entro no meu quarto, eu oro ao papai e o papai me responde. Que bênção. Às vezes acontece assim mesmo, mas nem sempre é assim. E aí estar numa igreja onde você não pode compartilhar as suas lutas e as suas dores, rapaz, deve ser muito triste. Deve ser muito triste porque, inclusive, quando nós partilhamos da ceia, nós dizemos para o mundo assim, nós somos um em Cristo. Nós somos um corpo formado por muitos membros. Mas uma vez que isso acontece, eu não me sinto preparado para compartilhar das minhas dores. É muito óbvio também que esses amigos de caminhada, esses amigos que nós recebemos do Senhor para lutar as batalhas junto conosco, eles também não aparecem da noite para o dia, tá? Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser construído. Isso é algo que nós devemos, inclusive, orar ao Senhor. Senhor, manda aí um companheiro de batalha, manda aí alguém, de preferência, com a idade um pouco mais elevada ou da mesma idade, para a gente caminhar junto e eu poder dividir as minhas lutas, as minhas dificuldades, porque muitas vezes nós nem precisamos de conselhos, mas apenas de um ouvido, para a gente poder desabafar as nossas dores. E aí nessa direção, se você é um jovem solteiro e acredita que a sua igreja não é uma igreja preparada para te instruir, para te conduzir no teu casamento, nessa decisão que se torna a decisão mais importante da sua vida, aí você também tem que ter muito cuidado, porque isso pode ser infantilidade da igreja ou pode ser presunção da sua parte. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado. São vastos os casos que eu ouço muitas vezes. Não, pastor, quando eu fui casar, o meu marido, ele era da igreja, nós fizemos assim, nós casamos na igreja e lá no meio do caminho nós nos divorciamos porque eu fiquei sabendo que ele tinha um outro relacionamento. Ou o contrário também. Não, pastor, nós fizemos assim, assim, assado, e lá na frente eu fiquei sabendo que a minha esposa tinha um outro relacionamento. Ela adulterou dentro do casamento. Uma pesquisa feita em 2022 diz que o número de divórcio naquele ano chegou ao número de 420 mil divórcios. Não é só o crentez.
Não é só... Quando não, né? Não é porque o fulano de tal ele tem muitos anos de fé cristã. Isso não faz diferença. Eu falei isso, inclusive, hoje, pela manhã. Não faz diferença. Não faz. E ter uma igreja que te instrui, que te ajuda, vai te proteger de muitas coisas e de escolhas erradas. Como, por exemplo, o que está aqui, nesse caso, acontecendo por consequência mesmo de pessoas já estarem casadas e receber o evangelho, que é o caso de casamentos mistos. Então, Paulo diz assim, porque o marido o marido não crente é santificado no convívio, e a esposa, nesse caso aqui, ou o marido, pode, no caso, pelo seu bom convívio, pelo seu bom exemplo, ganhar o seu marido para Cristo. Tá vendo aqui? Aí vamos utilizar o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Não, pastor, pelo convívio a gente ganha aquela pessoa. Eu estou namorando com uma pessoa, ela é descrente, mas pelo convívio vai dar certo. Rapaz, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que pode dar certo. Mas é um caso que dá certo para 10 que dão errado. Então, assim, casamento misto não é sempre não é a melhor solução. A melhor solução é você realmente casar com alguém que ama o Senhor. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Para a gente concluir aqui até o verso 14, vou repetir. Você que está em um casamento onde seu cônjuge não é crente, você não precisa se separar. Você não pode se divorciar. Se ele permite que você ame ao Senhor, se ele permite que você possa manifestar a sua fé e servir ao Senhor, você não precisa ficar pensando em divórcio ou alimentando isso no seu subconsciente. Nem tampouco também deve ficar se achando inferior ao seu cônjuge, uma vez que essa questão de religião em si não é pauta para divórcio. Nunca foi no mundo antigo e não será, né, na realidade que nós vivemos hoje. Então você pode manter o seu casamento. Agora, no verso 15, mas se o não crente quiser separar-se, que separe. Se você, pela fé em Cristo, agora lembra do exemplo que eu dei lá atrás. Não fica fomentando isso. Não fica planejando isso. Não, eu não vou mais fazer a comida dele, eu não vou mais lavar as roupas dele, para ele ficar chateado e pedir o divórcio. Não, eu não vou mais ser romântico com ela, não vou ser mais amoroso com ela, para ela ficar chateada e pedir o divórcio. Não tem nada a ver com isso, tá? Por mais que você tente fazer isso de modo... por mais que você tente omitir isso das pessoas ou da igreja, Deus conhece, sonda corações. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, porque Deus chamou vocês para viverem em paz. Em paz. Outro ponto aqui, ainda no verso 14, são os filhos. Os filhos. Se no casamento existe uma pessoa que é cristã, os filhos de vocês são em si purificados, porque eles têm a oportunidade de receberem o evangelho. Quando ainda um é cristão, os filhos têm a oportunidade de ouvir sobre o evangelho, e por mais que seja desafiador, vocês ainda são chamados a pregarem o evangelho para os seus filhos, para os seus netos. Por isso os filhos devem receber, pelo menos do pai crente. E que maravilha! Se só você é crente no seu casamento, louvado seja o Senhor. Imagine se os dois cônjuges fossem descrentes. Que perdição não seria? Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se vai salvar a sua mulher? Esse ponto aqui, gente, é interessantíssimo. Esse ponto aqui é muito importante.
é o mais despretensioso, mas tão importante quanto todos os outros pontos. Você também não pode permanecer no casamento depois de ser agredida, depois de ser desejar continuar no relacionamento depois de ter sido abandonada, desejar manter-se no relacionamento depois de estar em um ambiente de constante adultério, achando que ficando vai salvar o seu marido. Esse é o ponto. Você, marido, não pode permanecer nesse ambiente uma vez que você é agredido, uma vez que você é abandonado, ou se você vive num contexto de constante adultério, permanecer, não, pastor, eu vou ficar porque eu vou salvar a minha esposa. Não vai. Conheço um caso de um irmão que aconteceu o adultério, a esposa optou por sair de casa e viver aquele novo relacionamento. Esse irmão passou anos da vida dele na igreja sobre uma profecia. A esposa ia voltar. Não, permaneça solteiro, que a sua esposa vai voltar. E às vezes que eu tive contato com ele, ele disse assim, não, rapaz, eu recebi uma profecia. Minha esposa vai voltar. Ela vai voltar, ela vai voltar. Se passaram 4, 5 anos, a esposa não voltou. E aí, depois de anos de sofrimento, de anos de expectativa, ele percebeu que era melhor realmente prosseguir com o divórcio, e aí ele contraiu um novo casamento e uma nova família. Tenham cuidado com essa ideia de que você vai salvar o seu cônjuge. Não vai. Agora, se você pede o divórcio, e é por isso que isso precisa ser conduzido pela igreja, a igreja nesse sentido, nós somos testemunhas quando todos esses jovens que por aqui passaram manifestaram publicamente o desejo de casar. Todos nós somos testemunha, todos nós. Muitos aqui estavam presentes no casamento, nos últimos casamentos aqui. Nós também somos testemunhas e devemos acompanhar quando nesse processo, nesse relacionamento, se encaminha para o divórcio, porque também nós somos testemunhas e precisamos acompanhar e cuidar com toda dor, com toda dificuldade dessas pessoas que estão se direcionando para isso. E precisamos fazer isso justamente para sondar os corações de alguma maneira. Na verdade, para a gente tentar entender as motivações, assim fica melhor. Tentar entender as motivações que levam aquela pessoa a pedir o divórcio. Porque se você, cristão, por um motivo aleatório, pede o divórcio, Paulo diz assim, você não pode contrair um novo casamento. Quer pedir? Tudo bem, existe lá uma cláusula de que se pode, mas é o seguinte, se pede e não se casa mais. É para permanecer solteiro diante do Senhor. Ou, ele diz, se reconcilie com o seu marido. Salvo no caso de adultério ou no caso de abandono. Quando a pessoa, porque mesmo assim, quando a pessoa chega aqui, não, pastor, eu quero me divorciar, porque o irmão é assim, a irmã é assim, é assada. Ok, beleza. Mas sabe qual é o critério, né? Sabe que não pode casar-se mais. Não, mas eu quero casar de novo também. Aí talvez você não entendeu. Então eu vou sair da igreja. Pronto. Agora a gente já sabia. Agora a gente já entendeu perfeitamente qual eram as suas motivações. Talvez você nunca foi cristão, nunca amou o Senhor, nunca entendeu, nunca compreendeu. Então, nós precisamos ter muita sensibilidade nesses processos. Vamos caminhar para 3 aplicações básicas para as nossas vidas. Solteiros e viúvos. Paulo diz assim, eu se fosse vocês, permaneceria como vocês estão. Por quê? Porque Paulo está vivenciando agora a ideia isso é contextual, ele está vivenciando essa ideia de missões
Corintos, Galácia, Filemon, Éfeso, Colosso, Tessalônica e Roma e tantas outras igrejas que ele precisava visitar. Então, naquele contexto, ele diz assim, eu se fosse vocês, eu ficava solteiro. Só que existe uma instrução também. Se você não consegue ficar solteiro, se você está se queimando em desejo e em paixão, é melhor que se case. Porque é melhor você desfrutar disso no ambiente do casamento. Então, solteiros, vocês que sentem o desejo de casamento, sente que foi chamado para casar-se, louvado seja o Senhor pela vida de vocês e que o Senhor dê sabedoria para vocês, não somente na escolha, mas também no processo até o casamento. E você, solteiro e viúva, que Deus te chamou para continuar solteiro, que assim você viva para a glória de Deus, para a proclamação do reino e para desgastar-se no reino de Deus. Segundo, aos casados, não é lícito que o cônjuge se prive ao seu marido, a não ser em caso de dias de regras ou se a dor de cabeça for verdadeira. As mulheres estão rindo aí, né? Se a dor de cabeça for verdadeira mesmo, for dor de cabeça mesmo, tudo bem. Mas se não for dor de cabeça, for só mentirinha, você não pode, você não tem autoridade nem direito de se privar do seu marido, porque Paulo diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. É importantíssimo esse ponto aqui, tá? Pastor, mas eu vim de um ambiente eu vim de um contexto onde eu sou recasado. Eu posso fazer parte da Igreja Batista de Passaré? Meu irmão, minha irmã, você já é casado no cartório? Sou, então eu conto daqui para frente. Eu conto daqui para frente, para mim, o que... Eu não estava lá, eu não sei se a igreja... Eu não sei como a igreja tratou o seu recasamento ou coisas desse tipo. Pastor, eu estou divorciado, estou aqui na igreja e quero casar. Eu estou ardendo em desejo, eu entendo que eu fui chamado para o casamento. Então se case. Agora, eu acredito que uma vez que isso é constrangedor para a sociedade, a ideia de divórcio, se contente com o casamento civil, seja feliz, contente com o casamento civil, a igreja vai ser testemunha do seu casamento, mas seja feliz com o casamento civil. Mas pastor, eu quero muito que você me case nesse meu recasamento. Olha, não conte comigo nesse processo. Eu não acho que a sua união só no civil é inferior, uma vez que muitas pessoas aqui talvez só teve o casamento no civil e está aí, feliz da vida, está aí contente, vivendo o seu casamento. Às vezes essa pretensão é uma pretensão romântica demais. Não, porque eu quero entrar na igreja de véu, meu irmão, vamos se contentar. Tem um pastor na internet, né, que você se contente, viu? Se contente com o seu casamento no civil e seja feliz, e recebam as bênçãos do Senhor nessa direção. Por fim, não fique sustentando no casamento que você é suficiente ou capaz para santificar o seu marido. Que você é capaz, não, pastor, eu vou ficar aqui nesse casamento, mesmo que eu sofra, porque eu vou salvar o meu cônjuge. Não vai. Você não tem poder para isso. Você não tem capacidade para isso. E aí, nesse caso, se ele opta por ir embora, a música não tinha nada a ver aqui muito com a nossa pregação, a última música. Mas adore ao Senhor e não importa as circunstâncias. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais que você ande sofrendo, mas continue amando ao Senhor, independente da circunstância.
Continue. Na verdade, a vida cristã é assim, a gente anda meio trôpego mesmo, a gente vai meio que se arrastando na caminhada, mas se você vai chegar correndo, andando ou se arrastando lá na eternidade, não importa. O que importa é que a gente possa chegar lá e abraçarmos com Jesus e partilharmos de um cântico, todos nós, toda a igreja, para a glória de Cristo. Amém? Então a gente encerra essa série sobre famílias e eu quero lembrá-los sempre. Eu não sei qual foi o seu contexto, o contexto do seu casamento, ou se a sua história se encaixa com alguns dos exemplos que eu citei aqui. Por favor, não ache que o seu casamento, por ter uma história diferente, por não ter sido nutrida desde o início na fé cristã, é inferior à de quem é. Não, isso não tem nada a ver. Se o Senhor te chamou na condição que você está agora com o teu cônjuge, faça o melhor possível. Agora, jovens, se vocês optaram por uma escolha imprudente, vocês também não podem esperar que mais lá na frente as coisas se resolvam da melhor forma possível, uma vez que vocês optaram, uma vez que vocês escolheram. Um ponto que eu não citei também foi assim, né? Pastor, mas quando eu casei no tempo da ignorância. Né? Também tem esse assim, quando eu casei no tempo da ignorância. Pronto, agora você sabe, né, a palavra, e a palavra diz assim, ó, Deus odeia o divórcio. Então agora que você sabe, você não é mais ignorante, cumpra a palavra de Deus. Deus odeia o divórcio. Então é importante nós tomarmos isso como lição. Vamos ficar de pé?